Glórias a Deus. Amém? Eu acho que é tudo. Amém? Bênção? Glórias a Deus. Amados, abre aí então a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para vocês. E tem um tema também que é pela fé. Amém? Pela fé. Então, se você quer ouvir testemunhos de quem venceu pela fé, tem uma galeria. Quando você vai, por exemplo, um dia eu fui no estado de Barcelona, né? Você pode dizer que eu já fui lá? Você pode dizer que eu já fui lá? E aí, nós entramos lá na sala dos heróis, vamos dizer assim. E tá lá a foto daqueles que criaram histórias lá dentro do museu deles. Então, são pessoas que têm talentos, pessoas que venceram, que criaram histórias e colocaram ali a sua história, colocaram a sua foto lá. Então, no nosso caso, quando se trata de heróis da fé, existe também um museu, podemos falar assim, uma galeria, que se encontra em Hebreus capítulo 11. Se você um dia tiver com falta de fé, tiver com dúvida, saber se de fato a fé tem algum efeito, tem alguma coisa, dá uma passadinha em Hebreus capítulo 11, que lá você vai ver os testemunhos daqueles homens, e você vai ver como foi que eles venceram, como foi que o nome deles foram parar ali em Hebreus capítulo 11, como foi que eles criaram história. É simplesmente pela fé. Por isso que a canção também, ela fala, né, que a fé, ela é uma arma poderosíssima, é a fé. Amém? Então, para mim continuar falando, eu quero pedir vocês que ainda não encontraram, por favor, encontre aí Hebreus capítulo 11 e vamos ler 1 e 2. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. Quem achou, por favor, se põe de pé por reverência à palavra de Deus, aquela que não falha, que não falta. Amém? E Deus vela pela sua palavra para se cumprir na totalidade. Amém? Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos Te dar graças, Deus, por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Eu quero, Pai, Te pedir que o Senhor venha preparar os nossos corações, ó Deus, porque a semente, a Tua palavra vai ser semeada, ou já está sendo semeada em terras, meu Senhor, e nós sabemos que há 4 tipos de terra, meu Deus. Há aquela que tem espinhos, que não tem força para crescer, tem aquela que tem pedras, que não tem condições de... não tem terra para se tornar umas raízes sólidas, meu Senhor. Tem aquela que cai no caminho, meu Pai, aonde os demônios vêm e roubam. E tem aquela boa terra, aonde a semente do Senhor cai e ela dá fruta a 30,
30, a 60 e a 100 por um. E eu quero te pedir, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que toda terra de espinho, toda terra de pedra, toda terra de caminho, seja nesse momento transformado em terras produtivas, em terras férteis, em nome de Jesus Cristo Nazareno, para que a tua palavra, meu Deus e Pai, venha germinar, venha crescer e venha dar fruto no coração de cada um dos teus filhos, para que eles, meu Pai, não venham sair desse lugar da mesma maneira que entraram. Que o Senhor venha falar com cada um deles agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno, pois sabemos, Senhor, que o Senhor fala conosco até hoje. O Senhor fala conosco até hoje, porque a doce presença do teu Espírito, ela é viva no nosso meio. Nós te damos graças, Deus Pai, por tudo. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor acampe os teus anjos no nosso interior, no interior dessa casa de oração, também no exterior, guardando cada casa, cada família, guardando cada membro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade nesse lugar, para curar, para salvar, para libertar, em nome de Jesus Cristo Nazareno, amém, e graças a Deus. Glorifica o Senhor com as suas palmas aí, em nome de Jesus Cristo, aleluias. Pode tomar o seu assento. Meus amados, como eu estava falando, a fé, ela é uma ferramenta poderosíssima. A fé, nem todos têm fé em Deus, mas todos têm algum tipo de fé. Mas a fé a qual eu quero falar nessa noite é a fé em nosso Deus. É a fé poderosa para vencermos, para andarmos cada dia, cada vez mais no Senhor. A palavra fé, você vai ver que muitos falam por aí. Até uns dizem, né? Não, pode crer, né? Pode crer, né? Pela fé. Isso e aquilo. Temos canções também, como a harpa cristã, na harpa cristã 186, se não me engano, tem aquela canção, né? Pela fé. E também tem aquelas corinas, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei de valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Então o que acontece? A fé é uma ponte, é uma ferramenta, ela é uma arma poderosa para aqueles que crêem em Deus. A Bíblia diz que quem crê, se é pela fé que nós cremos em Deus. Aqui o versículo a qual nós lemos agora, há uma palavra fé, com duas letras, fé. Há uma definição tremenda, poderosíssima, a qual se nós acabasse agora essa ministração falando da fé e a definição da fé, se nós colocássemos em práticas, já poderíamos ir embora tranquilo, porque nós já tínhamos sido abençoados. Olha só mais uma vez a definição de fé ao qual o Hebreus, né, aqui no livro, na carta aos Hebreus, ora, a fé, ela é um firme fundamento das coisas que não se vê. Agora, nós nunca vimos ao Senhor, mas nós cremos no Senhor. Nós nunca vimos os céus, mas nós cremos nos céus. Quando nós estamos aqui, Deus libera uma palavra para nós. Nós ainda não estamos vendo, mas com essa ferramenta, com essa arma poderosíssima que está nas nossas mãos, nós vamos dizer, eu vou receber, porque eu creio. É pela fé. Sem fé, a Bíblia diz
que é impossível agradar a Deus. Então, se nós estamos com Deus e não temos fé, nós não estamos agradando a Deus. Porque a fé, ela é uma ponte ou telefone a qual Deus usa para falar conosco. Então, se você não corresponde ou não atende esse telefone, você não pode ouvir a voz de Deus. Sem a fé, nós não conseguimos falar com Deus e nem tampouco conseguimos ouvir ao Senhor, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. E diz que ele é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Quando alguém descobre algo, por exemplo, existe um remédio para emagrecer. Imagina, todo mundo vai comprar. Não vai dar para quem quer. Existe um remédio para uma cura. Existe uma maneira para se enriquecer. Existe uma maneira para ficar forte, para ficar valente, para ficar rico, para ficar curado, para ficar são, para ficar bonito. Não tem jeito, tá bom? Não rimos. O que acontece? Todo mundo vai fazer o quê? Vai correr atrás. Vai correr atrás dessa ferramenta, desse algo que você precisa. Então, nós que precisamos falar com Deus, nós que já entendemos que a nossa vida aqui na terra, ela é passageira, nós precisamos de algo. Precisamos da fé. Só que a fé tem um problema. Nós não conseguimos ver a fé. E como nós não conseguimos ver a fé, nós não damos crédito muito para ela. Às vezes Deus fala conosco e diz: não, eu vou fazer, vou abençoar, vou dar, vou curar na hora, até você crer. Mas vai passando um tempo, as situações vamos dizer assim, ela vai se tornando ao contrário daquilo que Deus falou. E você vai enfraquecendo na fé. Agora, quando nós estamos com fome, o que fazemos? Vamos comer. Se estamos doentes, vamos tomar um remédio. Se precisamos de uma roupa, vamos na loja comprar a roupa. Quando a nossa fé estiver diminuindo, corra para a palavra de Deus. Corra para a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, se tem alguém com falta de fé, corra para a pregação do Evangelho. Corra para a pregação da palavra de Deus, porque ela nunca falhou e nunca falhará. Sabe por quê? Deus disse no início que da semente da mulher ia sair alguém para pisar na cabeça de Satanás. Agora imagina alguém que ouviu aquela palavra. Ele viveu, 1000 anos, não 1000 anos não, mas o mais velho foi o Matusalém, né, que viveu 969. 969, é isso, né? É, está confirmado, obrigado. Então ele viveu esse tempo todo e não viu nenhuma semente. Aí nasce outro, nasce Noé, nasce os outros, vive mais 500 anos, 600 anos e não viu nada. Uai, parece que Deus se enganou. Parece que Deus se esqueceu. Mas quando Deus fala, Ele vai cumprir.
Como eu disse aqui no início, em Amós 4:8, rugindo o leão, quem não teme? Se está num lugar o leão, eu não sei se é assim, mas é quase. Quem é que não corre? Quem é que não teme? E falando o Senhor, quem não profetizará? E se o Senhor não vai cumprir, por que que ele está falando? Se o Senhor falou, é porque ele vai cumprir. A quando? Como ele disse para o pai de João Batista, a seu tempo. Não é ao meu tempo. Não é da minha maneira, não é da nossa maneira, é da maneira de Deus, porque todavia nós precisamos obedecer à voz do Senhor, andar nos caminhos do Senhor e estar atento à sua voz. Por ela, os antigos venceram. Por ela, pela fé, os antigos venceram. E por isso, nós estamos aqui hoje falando disso. E por isso, nós precisamos crer nessa palavra. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Quem é que não quer ter testemunho? Quem é que não quer ter testemunho? Quem é que não quer ter o seu nome lembrado? Lembrando que antes de cada um de nós chegarmos em uma roda de amigos, quem nós somos chega primeiro. Já vem fulano aí, misericórdia, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora, já vem. Mas tem outros que falam assim, eu estou indo embora, fulano está chegando aí. Ah, não, vou ficar mais. Vou ficar mais. Porque é um testemunho. De quê? Do que você é. Então a palavra de Deus, andando pela fé, vai nos trazer testemunhos de bênçãos, de pessoas, de homens e mulheres que creram independentemente da morte. Como diz a palavra do Senhor, eles venceram pelo sangue de Jesus Cristo, pelo seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Eles venceram. Prometeu e não cumpriu. Em Atos, capítulo 3, verso 16, diz assim, e pela fé, no seu nome fez o seu nome fortalecer. Na fé que nós temos em Deus, que nós andamos com o Senhor, o nosso nome também vai se tornar um grande nome. Porque na galeria dos apóstolos, você vai ver que são pessoas, são homens que creram em Deus, que creram na palavra do Senhor, e isso foi imputado como fé, e isso, o nome deles ficaram aqui registrados. Por quê? Porque eles creram. Amados, não é fácil alguém te dar uma palavra e você crê naquela palavra. E você olha e está tudo ao contrário. E você diz, não, eu tenho duas escolhas. Eu vou crer na palavra ou eu vou crer na situação ou no ambiente. Agora, como eu estava falando com o diácono aí agora, cada escolha que nós fazemos há uma consequência. Agora eu prefiro andar debaixo da voz, da palavra de alguém que foi ontem, que é hoje, que é eternamente, do que uma situação que pode mudar a qualquer hora. Então, pela fé, o seu nome fez o seu nome fortalecer. E este que vestes, conheceis, é a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amado, quando nós cremos na palavra de Deus, nós descansamos em Deus. Sabe a palavra shalom, né? Todo mundo fala shalom, paz. Só que eu estava olhando, a definição dessa palavra é muito mais do que paz. Shalom é
Ficar quieto. Se entregar a Deus. Confiar a Deus. Então, para ficar mais fácil, a tradução dessa palavra ficou paz. Então, paz, tenha paz. Não, mas shalom, shalom, paz. Fica quieto, descansa no Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, descansa. E isso é ter fé em Deus. Porque ninguém vai descansar com alguém bêbado no volante. Ninguém vai descansar com alguém que está dirigindo e não tem carteira, permite de condução. Ninguém vai descansar com alguém que vai fazer comida. Você já fez comida? Não. Então você fica ali olhando direto para ver se você não põe açúcar no lugar de sal. Então quando nós descansamos é porque nós confiamos. Quando nós não descansamos é porque nós não confiamos em Deus. E deixa eu te dar uma notícia. Não tem outro. Não tem outro. Não é aquela história assim, eu vou lá naquele cara, se ele fazer aquilo para mim, aquele preço, tal, eu vou em outro. Não tem outros, amado. É você crer, ou você crê, ou você crê. É isso. Não tem outra escolha. Não tem outra escolha. Como diz a palavra do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor. Nós confiamos no nome do Senhor. Aquele que fez todas as coisas. Aquele que tem prazer em abençoar os teus filhos. Aí depois a Bíblia diz que não é pela força do cavalo, mas sim pelo poder de Deus. Também é outro versículo. Em Romanos capítulo 3... Não, é em Atos ainda. Em Atos 15, verso 9, diz assim, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Qual é a diferença entre nós e o mundo lá fora? Você olha, todo mundo está sem cabelo, por exemplo, né? Outros está bonito. Mas a diferença entre nós chama-se a fé. O que diferencia nós com o mundo lá fora é a fé em quem nós cremos no Todo-Poderoso. Sabe por quê, amado? É muito triste você não ter fé. Você não ter fé é você não ter confiança. Você não tem paz. Você vive agoniado. Você vive um monte de coisa. Por quê? O mundo é mau. Você sai alegre de casa, chega ali, alguém te fala uma palavra triste. Pronto, entristeceu. Você vai no médico, recebe a notícia. Pronto, entristeceu. Mas quem crê no Senhor, como diz a palavra em Isaías 40, se não me engano, no final, verso 31, diz assim: aqueles que os jovens se cansam e se fadigam, mas quem espera no Senhor correrão, não se fadigarão, andarão, não se cansarão, mas como asas de águia renovarão as suas forças. Então é muito melhor esperar em Deus, porque o jovem, o forte, o valente, ele pode se cansar, mas aquele que tem fé, aquele que espera no Senhor, renovarão as suas forças e nunca se deixarão cair por terra. Quer uma notícia boa? Depende de você. Não é algo que eu tenho que ir não sei aonde buscar. Não é algo que eu tenho que fazer. Acertei, glória a Deus, obrigado Jesus. Não é algo que você tem que buscar. Eu vou decidir hoje. A partir de hoje eu vou passar a crer no que Deus falou ao meu respeito. Amados, a Bíblia diz que antes de nós ser gerado, Deus já nos conhecia. Aí você fala, eu não nasci nessa família. Por que eu nasci nessa família? Porque era assim que nasceram, amados. Era aí que Deus tinha para poder forjar o seu caráter. É aí que você foi forjado o seu caráter. Antes de você existir, Deus já te conhecia. E antes de você nascer, Deus te escolheu.
Então nós somos escolhidos. Sabe o que é escolhidos? É um saco de batata. Não presta. Pra lá, pra cá, pra cá. Achei uma boa. Nós somos escolhidos. Nós somos eleitos. Eleitos não precisa mais de votação. Não precisa alguém te falar, não, você não vai ser salvo. Você não vai, não. Você já é eleito. Já foi batido o martelo. Já foi decretado. Já olhou na urna. Você ganhou. Você é um vencedor. Sabe de uma coisa? Obrigado. Oxe, você me ajuda. Gente, deixa eu olhar aqui. Nos espermos. Vou falar um trem aqui. São milhões. Eu olhei que se tinha mais criança ali. Era a Stephanie, fez 18 anos, já acabou 18 anos. Fez hoje. Salva pelo gongo. E aí, Yara? Vai dar bem. Já viu quantas milhões tinha uma competição ali? A sua primeira vitória foi ali. A sua primeira vitória, a sua eleição foi ali. Aí agora nasceu. Ai, vida. Ai, terra. Ai, Luxemburgo. Ai, frio. Ai, chuva. Ai, sol. Às vezes, nós somos tão bons em reclamar que esquecemos dos bens que temos. Olhamos tanto para os defeitos que não conseguimos ver a qualidade. Vou repetir. Cadê o chá, pelo amor de Deus? Não tem não, é? Então, Jesus, você ajuda. Faz uma água quente lá, um trem lá. Garganta tá aqui, não sei porquê. Esse dia eu tô meio ruim ainda. Então, olhamos tanto, às vezes, para as coisas ruins, que não conseguimos ver os bons. Um dia, que tinha uma história de uma mulher que ela não conseguia, ela não criticava ninguém. Vou contar uma história aqui para vocês aqui. Não criticava ninguém. Aí tinha uns jovens, falou assim, vou pegar ela hoje. Vou arrumar alguém para ela criticar hoje. Aí ela chegou e falou de fulano, ele é uma benção. E ciclano, meu Deus, você não vê como que ele trabalha? E fulano, nossa, ela faz isso tão bem. Aí os jovens falaram assim, e o diabo? Eu assim, ô bichinho insistente. Ô bichinho insistente. Amada, a escolha está conosco. Nós somos a única criação de Deus que temos a própria vontade. Temos o livre-arbítrio. Eu tenho a escolha de vir para a igreja e não vim. De trabalhar e não ir. De fazer, de falar, ou seja, sou eu que escolho. Já viu o sol? Que glória. Não tem a sua própria vontade o sol. A lua também não tem. Ela obedece. A Bíblia diz que Deus deu limite aos mares. Quantas águas, quantos litros de águas não tem? Olha a força que tem a água, mas Deus deu um limite para ele. Vai ler na Bíblia, está escrito, Deus deu um limite para o mar, dizendo, vem até aqui. Quando o povo fica muito rebelde, eu dou um soprinho, aí ele sai um pouquinho, depois volta no lugar. Mas tem limite. Nós somos a única criação de Deus com o nosso livre-arbítrio. A única criação de Deus que temos nossa própria vontade. Que somos a imagem e semelhança do Altíssimo.
Aí você fala, nossa, não gosto do meu nariz. Não gosto do meu cabelo. Eu não tenho mais problema mais. Tava falando com o pastor esse dia, né? Aí falando de fazer de implante, né? Aí pastor, como que era seu cabelo? Eu falei, rapaz, já não lembro mais. Como que era? Eu já não lembro mais. Já não lembro mais como que era. Já não lembro mais. Agora, deixa eu voltar para a palavra, meu Deus, que eu estou indo muito longe. Então, purificado seus corações pela fé. Então, a nossa diferença entre nós e o mundo é a nossa fé. Então, se você não tem fé, você não define entre você e o mundo. É a mesma pessoa. Por quê? Quando você vai falar com alguém, o que acontece? É o que você fala que vai denunciar quem você é. Obrigado, Vaz. Glória a Deus. Você é igual a mãe, quando aperta, sai. Benção. Até cor pôs ali. Glória a Deus. Então a nossa diferença é a nossa fé. Então se você não tem fé, você vai se igualar ao mundo lá fora. A nossa diferença é a fé. Rapaz, e isso? Não, rapaz, Deus vai fazer, Deus pode fazer, Deus pode reverter a situação, Deus pode mudar. Quem fala isso? Quem crê. Quem tem fé. Quem tem essa mão poderosa. E por que ele fala? É porque ele já viveu, já testificou e já viu que é verdade. Agora qual o problema? É que nós queremos para ontem. Amados, se tudo que nós pedíssemos fosse para ontem, não dava nem tempo de cozinhar e comer cru. Não dava tempo. Então espere no tempo do Senhor. Amém? Romanos 3, 28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras. Como assim, sem as obras? Sabe por quê? Porque tem muitos que pensam que é vivendo a lei, é fazendo as obras, que são justificados. Então nós lembramos que Abraão, ele é o pai das nações. A Bíblia diz que bem-aventurados são as famílias em Abraão. Agora, ele foi justificado, não foi pelas obras, não foi pela lei, mas foi por um ato de fé. Ele entregou o seu filho para ser morto, mas a Bíblia diz que ele criou, ele sabia que mesmo se matasse o seu filho, Deus iria ressuscitar o seu filho, e isso foi imputado com fé. Não foi pelas obras, foi pela fé. Mas quando nós temos fé, também temos obras. Então, a diferença está no que você crê, aonde você anda, o que você faz, dependendo do que você faz, né? Verso 31 de Romanos 3. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que andar pela fé, não pela lei, aí em seguida o versículo vai falar, então anulamos a lei? De maneira alguma. Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei, mas pela fé, foi pela fé, pela vitória em Cristo Jesus, que nós somos mais do que vencedores. Imagina, somos mais do que vencedores. Aí você olha para a sua vida e fala, não, eu sou mais perdedores do que ganhador. Mas depende do que você crê, aonde você anda, o que você faz. Verso de Romanos 4, verso 14, diz assim, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, sabemos que a promessa é pela fé, é pela a lei. E nós sabemos que a fé, amado, como diz o versículo, ela é o firme fundamento. Então, se existe uma construção, existe uma fundação, existe colunas, existe vigas, e são coisas que você não vê,
Você olha para casa, essas estão expostas, mas você olha para casa, só vê pintadinho, bonitinho, mas não são a pintura, não são isso que está segurando a casa. O que está segurando a casa é a fundação, e você não vê a fundação. Então, a fé, eu não consigo ver a sua fé. Você não consegue ver a minha fé. Mas as minhas obras, as minhas atitudes, vai dizer até onde eu creio em Deus. O meu comportamento vai denunciar até onde nós cremos no Senhor. Amados, como eu disse no início, se tivesse outra escolha, né, tudo bem. Eu já falei aqui, um dia uma irmã me ligou e disse: pastor, eu vou desistir. Eu falei: para onde? Me chama que eu vou também. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A inclinação da carne é morte. A inclinação do Espírito é vida e paz. Você vai querer realmente morte. Você está ruim, você vai querer morte. Queremos vida, amado. E vida só Deus tem. Só Deus tem vida. E a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você vai ser realmente inimigo de Deus, daquele que tem o fôlego da sua vida. Já viu? Nós sempre olhamos para o nosso umbigo. Se deu, eu vou. Se não deu, eu não vou. Não é assim. Não é dessa maneira. Capítulo 5 de Romanos, verso 1 diz assim, ó: sendo, pois, justificado pela fé, tomamos paz, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já viu? Eu tenho que beber, né? Senão vai dizer assim. Quando nós temos paz com Deus, quando nós temos fé em Deus, nós temos paz. Porque, como eu disse no início, você vai confiar naquele que está na direção da sua vida. Você vai ver que existe vários carros nas ruas. Cada um deles tem um motorista lá dentro. Enquanto está andando em linha reta, não faz muita diferença. Olha, o cara, você não tem como definir se ele é um bom motorista ou um mau motorista. Mas quando há uma situação difícil, quando precisa estacionar, ai meu Deus. Tem uns que, primeira coisa, vai escolher o carro pelo tamanho, né? Já pensando em estacionamento. Ajuda. Então são nessas pequenas coisas que você vai definir quem é o bom e quem é o ruim motorista. Então, por que você está falando isso, pastor? Porque enquanto está tudo bem, a nossa fé, ela não é provada. Não temos como provar a nossa fé. Mas quando uma situação difícil, lá você vai provar para quem? Não é para o pastor, é para você mesmo. Lá você vai mostrar para você mesmo até onde você pode crer. Até onde você pode ir. Até onde você pode. Porque enquanto você não fizer isso, você não conhece você mesmo. Por que temos que orar? A Bíblia diz que antes da palavra sair da nossa boca, Deus já nos conhece. E para que Deus quer ouvir nós falarmos? Deus não precisa, mas eu preciso. Eu preciso orar para mim ver o que está dentro do meu coração. Eu preciso ver quais as palavras que eu tenho para falar com meu Pai, para falar com meu Criador. Se a situação que eu estou vivendo agora está impedindo a minha vida com Deus. Não deixe nada disso se abalar. Deus prometeu, Ele vai cumprir, ponto final. Vocês são abençoados. Lembra de Balaão? Balaque chamou Balaão para amaldiçoar Israel. Ele abria a boca
Em vez de sair maldição, saía bênção. E Balaque ficou doido da cabeça. Até Balaão dizer: como é que eu posso amaldiçoar alguém que Deus abençoou? Então tem muitas pessoas com medo, vivendo até hoje palavra de destruição que A ou B falou, e esquece da palavra que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Em Romanos 10, tá certo. Romanos 10, 16 diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Isaías disse: Senhor, quem creu? Quem creu? Lógico que a minha vontade, a sua vontade, é que todos creem no Evangelho. Mas, quando nós cremos no Evangelho, nós estamos usando a fé, porque o Evangelho não está falando desse mundo. O Evangelho está falando do reino que nos espera. Então, quando nós não cremos no Evangelho, não temos condições de morar na nossa cidade celestial, que está preparado para nós, desde antes da fundação do mundo. Por que que Israel não aceitou? Por que os discípulos não aceitaram Jesus? Quer dizer, não creram em Jesus. Porque eles acharam que o reino de Jesus era terreno. Acharam que Jesus viria defender, destruir os inimigos aqui da terra. Mas o Evangelho é a nossa ponte. Nós precisamos crer no Evangelho, porque ele nos levará ao reino eterno. A Bíblia diz: se nós guardarmos a palavra de Deus nos guardará. Então olha só, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos obedecem. E agora, vamos ficar com quem? Então existe dois tipos de pessoas: o que obedece ao Evangelho e o que não obedece ao Evangelho. Então vamos andar com quem? Agora, pelos seus frutos os conhecereis. Olhamos pela vida de alguém que segue o Evangelho, olhamos para a vida de alguém que não segue o Evangelho. Para onde vamos? Para onde o Evangelho vai nos levar? Para onde aqueles que não estão no Evangelho vão levar? Amado, isso é muito sério. Se não fosse sério, Deus não teria enviado o seu filho para morrer. Ninguém vai enviar o seu filho para morrer simplesmente por brincadeira. Se enviou para morrer porque é sério. É tão sério que Jesus disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Porque realmente as coisas ali eram sérias. A Bíblia diz que ele suou sangue ali. Amado, quando vi a situação para suar sangue, é porque a dor, a aflição, ela ultrapassou do normal. Segundo, estou quase acabando. Segundo alguém disse uma vez que ele tem um tio que ele tem um sistema nervoso e diz que anestesia nenhuma pega nele. E ele adquiriu câncer. E aí, como é que faz? Levou ele para os Estados Unidos e fez uma cirurgia de 7 horas sem anestesia. E disse que ele suava sangue de tanta dor. Ultrapassou dos limites, né? As veinhas estavam aqui por cima, aqui, estourou todas de tanta dor. Então nosso Senhor suou sangue de tanta dor, tanta aflição. Por quê? Por nós. Em Hebreus 11:6, eu até falei isso no início, diz assim: ó, ora, sem fé é impossível
agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é pela fé ou com a fé é que nós podemos ver, porque é necessário que se aproxime de Deus. É com a fé é que nós vemos que ele existe e que ele também é galardoador. Temos prêmios. Todo mundo, quando tem um incentivo, você tem uma motivação melhor para você trabalhar. Imagina alguém vai trabalhar e diz, não tem salário. Então também não tem trabalho. Mas por que você trabalha? Por causa do salário. Há uma recompensa. E o Senhor disse que quando nós adquirimos a fé, nós temos, olha aqui para mim, deixa o menininho quieto aí. Quando nós temos a fé, nós cremos que Deus existe e cremos também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha só um aqui, ó. Verso 3 de Hebreus 11, diz assim, ó. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Já viu? Com a fé, nós olhamos não somente para frente, mas nós cremos também que o mundo foi criado pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. Amém? Ó. Em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, 1 Coríntios 13, a Bíblia disse que vai permanecer o quê? Vai permanecer a fé, vai permanecer a esperança, vai permanecer o amor. Então, quando você tem fé, essa fé, ela vai te levar até Deus. Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios 4:18, que todas as coisas visíveis são passageiros. Tudo que é invisível é eterno. Então eu não posso ver a sua fé. Eu não posso medir a sua fé. Mas você, a cada dia, vivendo as suas lutas, todo mundo tem um tipo de luta, você vai medir a sua fé. E você vai ter certeza, se você permanecer com a fé, você alcançará o reino de Deus. Porque tudo que você vê é passageiro. Você não vê a fé, você não vê a esperança, você não vê até onde eu posso esperar. Você não vê o amor. São as coisas passageiras, são as coisas eternas. Então, quando você tem elas, são essas a ponte que vai te levar ao reino celestial. Então, guarde a fé, viva a fé. Aonde? Em Deus. Creia no Evangelho, creia em Deus, creia no Espírito Santo de Deus, creia em Jesus Cristo, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está agora sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Hoje Ele é o nosso advogado, amanhã Ele é o nosso juízo. Para terminar, eu vou te explicar melhor. Quando você está na sala de aula, aprendendo a prova, o professor está te ensinando. Quando no dia da prova, ele está lá fazendo o quê? Te avaliando ou julgando. Professor, como é que é isso aqui? Meu filho, o tempo de arrepender foi mais tarde. Já passou. Foi antes. O tempo de arrepender foi antes. O tempo de aprender foi antes. Então, ele está ali, não está mais no lugar. Obrigado. Ele já não está mais ali na posição de ajudar.
mas de avaliar. Então hoje nosso Senhor, Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, por mim e por você. Hoje Ele é o nosso advogado. Hoje Ele é o nosso advogado. E como diz Romanos 8:1, diz que quem vive pela carne, quem não vive mais pela carne, aquele que não anda mais pela carne, não há mais condenação. Vai lá, obrigado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em espírito, em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se nós agora quem vê o Espírito? Não vê. Então, junta tudo: Espírito, amor, esperança. Se você tem tudo isso, a condenação da carne já não pode mais tocar em você. Então, tenha fé, creia em Deus, em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor. Em nosso coração, toma direção. Glória a Deus. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Glória a Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sobre nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Aos céus, e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que se abra os céus, e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover.
se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Glória a Deus. Onde está a sua fé? Onde está os deuses das nações, diz o Salmo 115. Mas o nosso Deus está nos céus, que faz todas as coisas como lhe apraz. Tem alguém em nosso meio que ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida e quer confessar nessa noite? Tem não? Todo mundo já confessou? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje? Tem não? Como é de graça, então eu não insisto muito. Vamos orar então. Põe a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te dar graças, ó Deus Pai, por essa grande arma, essa grande ferramenta, meu Senhor, que o Senhor deixou aqui para nós, que chama-se a fé. Nos ajude, Pai, a andar pela fé, a andar crendo na tua palavra, pois sabemos, meu Pai, que o Senhor vela pela sua palavra para poder se cumprir. Meu Deus e Pai, é com ela, Senhor, com a fé no Evangelho, com a fé no Senhor, é que nós vamos avançar, Senhor, e nós vamos ter um encontro glorioso com o Senhor naquele dia. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada coração, Senhor, que recebeu a tua palavra hoje, nesse dia de hoje. Que o Senhor venha abençoar eles grandemente em nome de Jesus. Que todo ladrão, Senhor, de semente, todo ladrão de pensamentos, todo espírito de dúvida, meu Senhor, tudo aquilo que vem para roubar, tirar a paz dos teus filhos, nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus. E nós damos uma ordem agora, Pai, para que todo plano de Satanás contra essa família, contra essa vida, contra essa pessoa, Senhor, seja desfeita agora em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Senhor. Que aqueles, meu Senhor, que já não estava mais crendo mais, já não estava mais acreditando mais em nada, já estava duvidando daquilo que o Senhor falou, que volte hoje, meu Pai, a voltar a sonhar, a voltar a crer, meu Pai, naquilo que o Senhor prometeu, porque Tu és fiel, meu Senhor, para cumprir a Tua palavra. Abençoe os Teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus, amém? Glorifique o Senhor com as suas palmas aí, pastor.